Na esteira das doutrinas cartesianas acerca da subjetividade pensante, dois padres franceses que viviam na abadia de Port-Royal publicaram um livro em 1662 intitulado A Lógica ou a Arte de Pensar. Neste livro, que exerceu uma enorme influência em muitos filósofos modernos, estão contidos os ensinamentos do que ficou conhecido como a Lógica de Port-Royal. E ele foi utilizado durante muitos anos como um texto básico para os estudos da lógica. Se considerarmos os aspectos estritamente técnicos relativos aos métodos da lógica, a lógica de Port-Royal não tem um peso muito importante, porque nesse sentido eles não apresentaram inovações. Mas, se considerarmos os efeitos que essa lógica exerceu sobre diversos sistemas filosóficos da modernidade, a sua relevância salta aos olhos. As concepções de Locke sobre a linguagem e a concepção de Kant sobre a lógica são apenas exemplos dessa longa tradição. Por conceber a lógica como a arte de pensar ou de bem conduzir a razão, a lógica de Port-Royal se dedica especialmente a problemas ligados à teoria do conhecimento e a processos psicológicos do pensamento. Os autores defendem a concepção de que as operações lógicas são, por natureza, operações do espírito de um ser pensante. É claro que quando Kant define a lógica como a ciência das leis do entendimento, ele concebe a faculdade do entendimento como uma faculdade subjetiva e não meramente psicológica. Mas, no sentido amplo, em que as capacidades mentais subjetivas são tratadas na contemporaneidade, sobretudo se tomamos o antipsicologismo militante de certos filósofos analíticos, a concepção kantiana do entendimento como uma faculdade das leis do pensamento pode sim ser considerada como uma concepção psicológica da lógica. A concepção de Kant é psicológica na medida em que ela toma as operações ou atos do pensamento como pontos de partida do estudo da lógica. Precisamente porque envolve a referência às faculdades subjetivas da mente humana, a lógica de Port-Royal fortalece a presença de fundamentos psicológicos no entendimento do funcionamento da linguagem. Isso fica claro na própria definição de lógica que os autores apresentam no início do livro. Eles definem a lógica como, eu cito, a arte de bem conduzir a razão no conhecimento das coisas. Essa arte, como explicam os autores, consiste no estudo e nas reflexões que podemos fazer sobre as 4 principais operações do espírito. As operações de conceber, de julgar, de raciocinar e de ordenar. De acordo com essa quádrupla classificação, o livro de ambos esses autores também se divide em 4 partes. Assim, a lógica de Port-Royal contém um capítulo, uma parte, sobre as ideias que são referidas ao ato de conceber, uma segunda parte sobre os juízos que são referidos ao ato de julgar, uma terceira parte que é sobre os raciocínios, que são referidos ao ato mental de raciocinar, ou seja, de operar com juízos, com base em outros juízos, e uma quarta parte sobre o método de encontrar a verdade.
Essa parte se refere ao ato espiritual de ordenar, isto é, de unir as ideias, os juízos e os raciocínios sobre um mesmo assunto, de modo a saber como melhor conhecê-los. Embora a teoria das formas do raciocínio, na lógica de Port-Royal, siga, em geral, o paradigma aristotélico da teoria da dedução e dos argumentos válidos, nota-se claramente que, no lugar da antiga relação pensada por Platão e Aristóteles entre a linguagem e a realidade, introduz-se uma esfera intermediária que se refere à esfera psicológica do pensamento e das operações mentais. Ou seja, em vez de a filosofia da linguagem ocupar-se apenas da relação entre a linguagem e a realidade, ela tem de ocupar-se agora de uma tripla relação. A relação entre a linguagem, o pensamento e a realidade. Isso pode ser ilustrado pela concepção que Locke tem das palavras. Em vez de tomar as palavras como sinais das coisas na realidade, Locke define as palavras como sinais ou marcas de ideias da mente. Assim, o que as palavras significam de maneira imediata são ideias e não as coisas na realidade. Nós temos, então, uma tripla relação. Nós temos as palavras que indicam ideias e estas ideias é que indicarão as coisas na realidade. Apesar dos títulos das 3 primeiras partes da lógica de Port-Royal corresponder às divisões tradicionais dos tratados de lógica medievais, a 4ª parte da obra, que é a parte sobre o método, apresenta uma novidade. Essa novidade remonta ao discurso do método de Descartes e faz com que o campo estrito da lógica seja alargado ao ponto de incorporar instruções metodológicas para se encontrar a verdade nas ciências. Por esse motivo, a lógica de Port-Royal passa para a história da filosofia da linguagem como aquela que foi responsável pela confusão entre lógica e epistemologia, ou teoria do conhecimento.